Aqui é a Lagoa do Panati, na zona rural de Serra Branca, e foi aqui que em 1950 aconteceu um acidente aéreo onde um avião militar teve que fazer um pouso de emergência e caiu aqui nesse lugar. Todos os tripulantes sobreviveram e a partir daí aconteceu uma história muito bonita que vai ser contada agora nesse vídeo. Eu vou contar pra vocês uma história de amor. Foi um mês de calor, cheio de muitos porquês. Espantou o camponês da Lagoa Panati, pois tinha caído ali, se arrastando pelo chão, um enorme avião, depois de muito zumbi. Sobre o assunto do avião que caiu na Lagoa do Panati, eu tinha 5 anos, mas lembro-me muito bem. A barulheira foi grande aqui em cima de Serra Branca. Esse avião ele fez a curva aqui em Serra Branca. Segundo o comandante Rubens, que eu conheci posteriormente, muitos anos depois, ele disse que o motor parou em cima de Cochichola. E eles vieram com um motor só, procurando um canto favorável para fazer a aterrissagem forçada. Porque ia esse correndo no cavalo e explorou muito o cavalo para o cavalo correr mais, com medo do avião. Isso eu não vinha de lá para cá. Ele namorava com a moça desse tempo e vinha de lá para cá no cavalo. Disse, eu vou olhar o que é. E foi olhar esse avião, viu? Espera aí um pouquinho. Foi olhar o avião caído. A gente soube que o avião mudou a rota e caiu lá nas Lagoinhas, que até a gente hoje é chamado de Lagoinha. Naquela época a gente chamava Lagoa ou a estrada que sai para Cochichola. No ano de 1950, aconteceu uma grande coisa aqui, entre a cidade de Serra Branca e Cochichola, aqui num sítio chamado Panati. Aí tinha uma lagoa, na época seca, na época da seca, a lagoa estava seca realmente, mas muitas árvores, um arvoredo grande de mufumbo, muitas coisas, juazeiro, tinha árvores grandes. Então ouviu-se aquilo, aí correu muita gente para lá. A história que eu vou narrar foi a minha mãe que me contou, que eu tinha 1 mês de nascido. Ela dizia que o avião tinha passado em Cochichola, ela viu um barulho muito feio e que o povo tiveram muito medo. Na época que aconteceu a queda do avião, eu era menina muito pequena. De repente, a gente escuta a zoada do avião, né? Aí, eita, um avião. Aí menino do mato tem medo dessas coisas, aí corramos para dentro de casa. Ficamos na janela olhando, a mãe disse assim, isso é um avião, ele está bem perdido. Não deu muito tempo, a poeira subiu, bem perto de lá de casa, sabe, ali nas mediações do Ligeiro. E eu
A lembrança que eu tenho é essa, de que eu era muito pequena, brincando no terreiro com minhas irmãs e o episódio. O avião militar se dirigia pra Sousa, mas no ligeiro ele pousa, começando a fumegar. Um motor deu pra parar, deixando passar o penso. O mato era muito denso, com muita pedra e com moita. O diabo é quem se afoita, se o campo não fosse imenso. A queda do avião em 50, na véspera da eleição. Eu estava em Serra Branca, ajeitando o suíno do carro, para carregar eleitor aqui. Chegou uma pessoa e disse, caiu um avião ali. O avião caiu da estrada, dessa estrada, que vai. Aí eles iam para Sousa com 22 soldados da aeronáutica. Certo? Aí um avião, um motor começou a falhar. Eu na calçada, passou um moleque correndo na outra calçada, gritando, moleque gritando. O avião caiu no Panati, o avião caiu no Panati, o avião caiu no Panati. Parece que eu estou vendo aquela... Quando passava um avião, uma coisa diferente, a gente corria para dentro de casa, porque menino do mato é assim. Esse avião caiu, a gente vinha de Cochichola. Isso vai cair, vai ficar enganchado. Olha, não tem um avião enganchado. Corri para lá para a gente ver. O cara disse, foi aqueles aviões que passou. Corri. Para o Ligeiro, que era uma casa muito grande, o povo ficava por ali, só existia uma casa dali, que era a casa de doutor Inácio, e aquela casa dos Honoratos que tinha por ali, de João Honorato, era de Chico Honorato, aqueles Honoratos dali, de Cochichola. Então a gente dava uma paradinha por ali às vezes, então uma voz bicada, ia na casa do doutor Inácio conversando com isso, e ele dizia, vamos embora, que já está na hora de ir para casa e vai anoitecer. Estava chiando e podia explodir. Não estou lembrado que era. Eu sei que um era um que a gente chamava Zé Preto Canário e outro se chamava Pedro de Banepedo. E veio, a gente encontrou ele e encontrou-se esse cambista que chamava o bicheiro. Carregava o bicho num papel. Ele parou e a gente foi comemorar essa chegada desse avião. Não, peraí. Aí a gente foi conversar com ele, ele atrasou-se no caminho. Quando chegou no meio do caminho, foi que disseram a ele que ele tinha atrasado, ele não dizia atrasado, ele dizia demorou, ele demorou muito no caminho. E foi conversar com eles do avião. Peraí. Esse do avião chegou e foi demorar com ele. Era um avião que ia passando e parece que ele estava pendurado acolá, tá vendo? A gente foi lá, ficou de longe olhando o avião explodir. E chegou um homem, passou um homem correndo num cavalo e outro vinha de carro. Um ia de Cochichola, o outro ia de Serra Branca, se encontrou bem perto. Você não passa por aí não, caiu um avião ali e a gente vai esperar ele explodir para ver quem era. Aí eu saí, fiquei esperando que o avião chegasse, disse, esse avião não vai explodir hoje não, ele vai escurecer. O cura Padre João correu desencabrestado em ver o voo abortado e ainda em confusão.
Foi ver se no avião tinha alguém ainda vivo, e assim foi decisivo na medida do que via, pois aquela estripulia era só um aperitivo. Então, eu vi a barulheira muito grande. Eu morava com minha avó e meu tio. Meu pai tinha um caminhão na época. Nisso meu pai chega com o caminhão, vinha ele e meu irmão mais velho, Agrinaldo. Aí meu tio disse, bora descer, vamos lá no Panati, que o avião caiu lá, vamos lá olhar. Aí, lógico que eu já entrei no caminhão, o Titi entrou e ele saiu dirigindo. Quando nós chegamos dentro desse rio aí do Pilão, os 22 soldados, inclusive a tripulação, eles viam informação. Um no burro, na garupa do burro do meu tio Hino. Esse foi o que mais sofreu. Ele estava com a perna variada, sem poder andar. Então eles, quando fizeram o procedimento de pouso na savanada, eles não acionam trem de pouso não, é recolhido o trem de pouso. Eles não... Aí o avião saiu no chão, sabe? No chão. Aí tem uma serroteira na frente. Quando eles viram os serrotes na frente, eles amarelaram. Pronto, acabou-se todo mundo. Mas nisso, tinha uma baraúna, dessa grossura, o tronco da baraúna, dessa grossura. Aí o avião passou aqui, na baraúna, quando ele tocou a asa aqui, ele desviou o serrote. A asa ficou aqui, derramando gasolina. E o serrote, e o avião foi para lá, magiando o serrote. Se não fosse essa baraúna, eles tinham morrido tudinho, que eu tinha batido em cima de frente no serrote e tinha morrido. E ele estava chiando, sabe? Eu não sei, me lembro bem disso, sabe? E daí... Aí Padre Marcos recebeu eles aqui na igreja, tá entendendo? Salvaram-se todos, né? Ele chegou, iam as pessoas para Cochichola, iam sangrando muito. E eu fui olhar, porque trabalhava em uma farmácia, e o povo dizia, ele sabe mais ou menos que pode parar esse sangue. Ele disse, estancar esse sangue. Então fui para lá e lembrei-me de algumas coisas que fazia, uma casca de pau. Eu fui, peguei as cascas de pau e disse, isso aqui pode estancar aquele sangue. Foi para o caminho e disse, não bota a casca não, que é pior. Diminuiu o sangue. Diminuiu aquele sangue, viu? E pronto, a partir daí, então, o alvoroço das pessoas na cidade para socorrer, outras pessoas para informar e para ajudar as pessoas que estavam lá. Isso aí foi o início da história da queda do avião. Tão intenso e muito além, o padre foi muito ativo, pois o contingente vivo sem ter morrido ninguém. Outro motivo não tem, um milagre ali se deu, e tudo o que aconteceu foi apenas um relance pra nascer um romance que ninguém nunca esqueceu. Então, muita gente, e o padre chegou aí e disse, vamos conduzir todos vocês para a cidade de Serra Branca, para alguma necessidade médica, um socorro mais urgente, era mais perto aqui para poder. Então vieram, chegaram. Aí naturalmente isso foi uma coisa, né? Uma grande notícia. Aí fomos para lá, quando chegamos lá, com pouco tempo eles chegaram.
Uns choravam, outros não podiam nem dizer da alegria que estava sentindo, né, do prazer. Então ficaram conversando com o padre e a gente muito atenta ali para ouvir tudo. Então eles disseram que já avistaram Serra Branca por meio da torre da igreja, né? A cidadezinha, aí tinha a torre da igreja, eles avistaram. Aí houve aquela fé viva entre eles. Quando o avião fez o pouso aqui de emergência, né, na Lagoa, quem primeiro chegou foi o padre, o saudoso Conde João Marques Pereira, com um técnico de enfermagem, ou um prático, vamos dizer, né, que na época não existia. E ele se apresentou, mas não tinha, só um militar que havia apresentado uma ligeira lesão. Que quando o avião perceberam o barulho do avião, que o avião caiu ali, não caiu não, eles fizeram um pouso forçado, né? E Padre Marco estava aqui e disse logo, esse avião pousou em algum canto e juntou algumas pessoas e esse rapaz, que era um profissional de saúde, ele fazia o serviço de enfermagem. Ele levou logo, lembrou-se logo, né? Ele levou, que é aquela cadeira que está aí, no museu, que na hora deram a cadeira a ele de presente. Ele guardou aí de lembrança no museu. Eu sei da história. Uma das pessoas que acompanhava ele, se eu não me engano, era Paulo de Duvige. Com pouco tempo, o Padre Marco chegou e trouxe todos para cá. A casa paroquial encheu-se e o Padre Marco me diga finalmente como foi isso que eu estou conhecendo como um milagre. Porque vocês caíram de uma altura daquela e só tinha um senhor, um deles que era sargento, assim, muito ensanguentado por aqui, porque um dente saiu na queda, né? Então, foram tomar café e contando, uns choravam, outros procuravam saber como dava notícia às famílias, essa coisa toda, e a gente ali perto. Então eram 23. Uns viajaram com pouco tempo e outros ficaram para o dia seguinte, para, como diz a história, fazer como fica aqueles destroços, aquela coisa, né? Então, eu sei que o avião estava sem asa. No outro dia foi que eu fui. Eu tinha 18 anos. Eu nasci em 32, tinha só 18 anos, era muito novo. Depois eu escrevi um livretozinho, aí eu estou contando essa história, também baseada nisso. Aí, Padre Marco, vocês vão para a cidade, descansar um pouco, comer alguma coisa. Era assim, à tarde entre 4, 5 horas, viu? Era mais ou menos assim, ainda estava claro. Aí juntou gente demais. Foi uma coisa que parece que eu estou vendo. Ficou uma pessoa olhando o avião, para ninguém chegar perto, e com poucos dias, não me lembro a quantidade de dias, ele disse, tem que vir gente para levar esse avião para ali. Foram pegar, era pesado, veio gente de lá, trouxe até um negócio de serrar os frandes para poder tirar os troços de dentro. Tirar troços que vinha dentro, viu? Olha, para a queda do avião, demorou a chegar a gente, porque era tudo distante, era tudo quase a cavalo. Tinha uma sopa que a gente chamava, carregava a gente, mas não vinha até Serra Branca, porque tinha dia que vinha e tinha dia que não vinha. Vinha na quarta, na sexta, não, na quarta e no sábado, ia para Serra Branca umas pessoas, de pé. E vinha de pé. Espera um pouco que eu lhe conto bem direitinho, viu? Todo o movimento que tinha era quase de pé.
Houve apenas um ferido, pro Recife foi levado, e depois que foi curado, generoso agradecido, se achou comprometido a voltar à Serra Branca, e do céu se abriu a tranca na noite da padroeira, se perdeu na noite inteira só olhando pro Tá Santa. Posteriormente fizeram uma festa de Serra Branca para Cochichola, e que vieram vários aviões, fizeram acrobacias aqui, sabe? Isso foi uma grande festa que eles fizeram aqui. E nisso aí o comandante Rubens namorou a moça aqui, que era filha do comerciante mais rico que tinha de Serra Branca. Ele namorou a moça era muito bonita na época. E outro piloto, parece que, se eu não me engano, era o piloto mesmo, namorou a filha do outro comerciante, que era Gaião. Um era Antônio Bezerra e o outro era Gaião. O outro namorou também a filha do outro comerciante, que eu não sei se ele casou com ela, sabe? Eu sei que Rubens, que era descendente de alemão, um galegão, casou-se com Zefinha, tá entendendo? Aí o Rubens, sempre que tinha uma folga no Recife, lá da FAB, que ele era piloto, ele pegava um avião lá, me lembro demais, um teco-teco, pegava um teco-teco e vinha para namorar aqui nesse teco-teco. Então, quando era dia de domingo, normalmente na hora da missa, o Rubens estava chegando no teco-teco, aí dava uma rasante. Quando chegava em cima do armazém do povo, ele arremetia, subia, lá em cima dava umas cambalhotas. Uma certa vez ele contava a mim que quando chegou aqui na hora da missa, que subiu, fez uma cambalhota, saiu todo mundo da igreja. Aí era nesse alto aqui, vizinho, o campo de pouso. Aí quando ele olhou, lá de cima ele olhou, fazendo, até o padre ia correndo, subindo para olhar o avião, sabe? Subindo para olhar o avião. Que depois ele botava o padre dentro do avião e ia voar com o padre. Então, depois vieram várias missões, né, que eles vinham para fazer a investigação. E nesse interim foi quando o Rubens veio pagar uma promessa, né, que era a questão da igreja, e lá se encontraram assim, se avistaram, e foi como uma paixão relâmpago. Josefa era o nome dela e Rubens se apaixonou, e ele que se salvou foi cruzar braços com ela. Ficou indo e vindo em tela a pintar outra aventura, dessa vez com mais candura, posava seu teco-teco, e o amor era o seu eco, onde o céu não tinha altura. Aí se apaixonaram e ele começou a vir mais vezes, né? Além de inventar o pagamento de promessas, né? Aí vinha por esse motivo, né? E meu pai um pouquinho achando estranho, né? Porque é um estrangeiro, né? Um sobrenome estrangeiro também, mais estranho ainda. Mas ele conquistou a confiança de meu pai. E pronto, já veio, já conversou e já queria ficar, assim, queria já noivar, né? Que era uma coisa rápida, né? E naturalmente depois, posteriormente, houve o noivado e o casamento. Alto, bonito e galego, né? É tanto que ele recebeu esse apelido de galego. O galego chegou. O mais interessante disso é que toda vez que ele vinha, para mostrar que era ele que estava chegando, ele dava os voos rasantes, né? Porque aí no armazém, que era do meu pai ali na frente, mesmo que ela estivesse trabalhando, ele passava bem baixinho para mostrar que era ele que estava chegando. E fazia essa volta e depois ia lá para o campo de aviação, que na época não existia, mas tinha um local, né? Lá em cima que foi
adaptado ao pouso dos aviões, né? E para isso era uma festa. Toda vez que chegava o avião, era uma festa aqui em Serra Branca, claro, né? Todo mundo corria para ver, todo mundo queria chegar perto e às vezes até a gente, curiosidade, queria tocar, queria subir, né? Mas era tudo muito restrito. Rubens, assim, ele era casado, uma prima legítima minha, né, Zefinha. E então eu era jovem, eu era garoto, né, no balado do meu pai, da minha mãe, e eu me lembro ele por lá, mas soube assim a história dele, né, que um avião veio do Recife e chegou aqui e terminou caindo, né. Aí, nesse momento, assim, diante disso, ele começou um namoro com minha prima e casou-se. Aí ele não dava cartaz a mim não, né? Ele era militar, não dava de cartaz não. E então, certo dia houve uma festa lá dos Bezerra, né? Na casa de Mário Bezerra, que é meu primo legítimo, cunhado dele. E ele passou de lado, né, do correio com o Renato. E puxou no foguinho. Aí nesse dia entraram lá no bar. Aí, desse dia pra cá, ele terminou até tomando um café. Eu me sentava lá no banco da praça e ele ia tomar café. Ele mesmo se despachava. Ficamos amigos, assim, conhecidos e amigos. Rubens era um cara, assim, elegante, né? Educado. Ele gostava assim, ele chamava às vezes do Senadinho, né? Ele gostava muito de política, né? Falava política, esse negócio. E futebol também, né? Era perto da festa da padroeira daqui. Aí já havia uma movimentação dos sítios para aqui, para o novenário, para coisa. Aí o povo aqui, ninguém se lamenta por andar a pé. Quem não tinha carro ia a pé. Ver aquela história tão comovente, né? Aquela fé, porque ainda hoje a gente fica a lembrar assim, meu Deus, cair daquela altura e ficar, ainda estou aqui contando essa história, gaguejando, emocionada, né? Então, foi uma coisa inesquecível. Durante a festa, veio Rubens, um deles, que vinha no avião, veio durante a festa. Aí conheceu Zefinha, filha de São Antônio Bezerra, e começaram uma paquera, né? Uma paquera. E dessa paquera tornou-se um noivado, e em pouco tempo casaram. Para avisar que chegava, dava um voo bem rasante, e Zefa naquele instante seu coração disparava. A cidade contemplava o ir vir do avião, e o pai de Zefa então consentiu o seu namoro, que um dia se fez coro com um casamento no chão. Era um casal perfeito, porque ela era a filha mais velha do meu pai, né? Meu pai, estranhamente, mas ele aceitou muito rapidamente esse casamento. Ela era a mais velha, nós éramos 8, né? E 8 mulheres e 3 homens, né? Ela é mais velha, mas assim, um comportamento muito alegre. Toda a vida, meu pai era festeiro, gostava de fazer. Por exemplo, as festas da padroeira daqui eram muito animadas. E ele participava de tudo, meu pai. E ela também tinha o mesmo comportamento em relação às festas, gostava de participar de tudo que era movimento, principalmente da igreja, né? Porque da igreja fazia as festas da padroeira e a gente participava, todo mundo participava das festas, porque era a única festa que meu pai deixava todos participarem. Então ela era muito alegre, ele aceitava todas no caso, assim, as exigências dela, em questão de receber as pessoas, gostava muito de receber as pessoas na casa dela e na casa deles, né? E era um relacionamento perfeito, tanto que até na morte, assim, as pessoas achavam estranho, assim,
como é que ela sobreviveu depois que ele foi embora, né? Mas ela é muito, vamos dizer, é uma pessoa que sabia viver a vida de acordo com o que ela se apresentava. Depois estava próxima à festa da padroeira, aí Padre Marcos, que era uma pessoa muito ativa, fazia umas coisas muito bonitas, foi lá, convidou para algum deles vir à festa, né, da Conceição, que era uma festa boa e tudo, e a casa paroquial estava à espera de todos que quisessem vir. Tinha um que chorava tanto, não se sustentava, não quis comer. Esse viajou na mesma tardinha, na mesma noite, para Recife. E então, o Padre Marcos, muito vivo, pediu todas essas coisas, tem um que chefia, né? Aí o Padre Marcos perguntou se seria possível a aeronáutica dar algum sinal dessa festa. Vindo uma aeronave, uma coisa, no dia 8, que era o final da festa, e fazia. Se não pudesse decolar, como diz a história, ficava na hora da procissão, foi uma coisa belíssima, passando por cima, soltando flores. Agora que as flores não caíam mesmo no local, porque naturalmente, né? Aí ficou muito ramo de flores lindas, amassadas, é claro, mas tocava muito a fé da gente, que houve uma fé. E um se dirigiu ao padre e perguntou qual a paróquia dele tinha uma imagem de Nossa Senhora da Assunção. Aí o padre respondeu: eu só tenho essa imagem em Cochichola. Então, eles se dirigiram a Cochichola e foram uma grande festa para apanhar essa imagem. Minha mãe dizia que veio vários carros militares, eu acredito helicóptero, que ela dizia que eram uns aviões que podiam pousar em qualquer canto, não é? E foi muito bonito a chegada para apanhar a imagem. Mas ela ainda dizia que mais bonito foi a chegada quando eles vieram deixar, porque a festa foi realizada aqui, em Serra Branca. Eles foram apenas apanhar a imagem lá e trazer para aqui. E aqui fizeram a festa. Foi muito grande a festa, aí foram levar. E ela dizia que a maior ainda foi quando foram deixar a imagem. Porque levaram ela, pela informação dela, era num helicóptero, um avião pequeno que pudesse pousar em qualquer canto, né? Que era a Força Aérea Brasileira, e que havia, assim, muito jogo de flores, ela dizia. E que um descia, ela chamava muita atenção, que um descia com o terço na mão, dizendo que estava vivo, que naquela hora ele se lembrava de fazer essa promessa. Ela contou isso várias vezes para mim. E depois o avião ficou aí, né, os pedaços, e veio um chamado Cícero, apanhar num carro. Eu não estou sabendo ainda se ele era militar ou era uma empresa que terceirizava serviço para a aeronáutica. Ele veio e levou os pedaços do avião que desmontaram, né? Nessa viagem ele arranjou um casamento com uma tia minha, Laurita Tomás. Casou com ela, tem 3 filhos. Moram em João Pessoa e Recife. Então, é a história do avião. Quando ela foi participar das festividades de homenagem à santa o pessoal do avião fez uma promessa. Minha mãe me levou nos braços. Interroguei ela assim: qual foi a maior festa católica que ela tinha visto em Cochichola? Que eu pensava que tinha sido outras. Aí ela disse: não, a maior festa que eu vi neste lugar católico foi a chegada da imagem de Nossa Senhora da Assunção, que o pessoal do avião, ela dizia mesmo assim, que o pessoal do avião trouxe e levou a imagem.
Aí avistaram essa igrejinha, essa aqui. Aí disse, se nós for feliz e salvo desse avião cair, a gente vai fazer uma promessa para ver se não se salva. Quem vinha pilotando o avião era Capitão Malta. Pedra tinha muita. Aí atravessaram. Aí tomaram esse rumo aqui. Aqui, pode chegar ali do ligeiro para lá. Deu cruzeiro hoje. Aí o avião caiu. Atravessou a estrada. A estrada era pé da vontade. Aí, minha Nossa Senhora, assim, em cima do jardim, tinha uma casinha de uma senhora, morava um filho, chamasse Dana. Quando o Exílio passou lá, com 22 soldados aeronáuticos. Aí entrou aquele 22 soldados aeronáuticos, só um não pôde vir andando. Veio o soldado. Aí quando entraram na rua de Serra Branca, disse, bota abaixo a rede e vamos até a igreja. Nossa Senhora da Conceição. Aí foram o meu cunhado, Raul Faria de Almeida, tinha um para Sertânia. Aí, dia de eleição, voltava para carregar eleitor em Campina Grande. Aí quando o ônibus chegou, foi a felicidade deles. Aí eles pegaram o ônibus, depois de fazer a visita à igreja. Vieram para Campina Grande, e de lá tomaram o destino para Recife, né? E fizeram uma festa, mas com 8 dias, fizeram uma festa religiosa lá, para essa igreja. Vieram buscar uma santa, Nossa Senhora, levaram para Serra Branca e fizeram a festa de volta com a santa. Foi a coisa mais bonita que eu já pude ver. Foi uma coisa linda, linda, linda mesmo.
Nesses 22 soldados, vinha um soldado alemão. Casou em Serra Branca. Casou e morreu. Depois morreu em Serra Branca. Romão, alemão. Eu sei que fizeram a promessa, se salvaram, eu não sei. Atravessaram a estrada, que era muito ruim, atravessaram a estrada. Eu não sei como aquele avião, se tivesse andado no barco, ou andado de volta para lá, mais para frente, deve ter se topado com muita pedra, muita serrote. Eu sei que uma coisa linda. Linda, aqui, não a queda, mas linda linda a felicidade deles terem se salvado. Ainda hoje está lá. Aí fizeram, no dia 2 de outubro de 1950, à tarde. Vinha de Recife para Sousa. Não sei como. Eu cheguei, e até o soldado, que era meu cunhado, estava lá tomando conta do avião, mais outros. E quando eu cheguei, ele ainda estava instalando a temperatura. Eu nunca vi isso. 2 de outubro de 50. É o que eu sei dizer. Foram morar em Recife e depois em Curitiba, e agora este escriba usando de seu cacife. Busquem seu almoxarife outras palavras singelas para usá-las mais bem belas, terminando esse romance. Que alguém dê o seu lance se houver coisa mais bela. Sim, eu tinha uma irmã no Recife, aí fui passar uns dias, uma Semana Santa, na casa de Inácia, minha irmã. Aí Inácia, Jerusa, que bom, nós vamos na casa de Zefinha Bezerra. Que ela casou, eu sei onde é a casa, nós vamos lá fazer uma visitinha a ela. O senhor acredita que ele ainda chorou contando da gente? Quando eles voltaram, aí seu Antônio Bezerra, o sogro, convidou, vocês devem vir morar aqui, porque aqui é um lugar que os sítios são bem povoados. O pai dela tinha aquele armazém na esquina, Reinaldo deve lhe mostrar onde era o comércio dele. Era um comerciante, eram 2 comerciantes, aquele era um dos principais, muito bom, muito conhecido, muito amigo. Então tinha uma família meio grande, mais mulheres do que homens, mas educou todos. Eu conheço todos como a palma de minhas mãos. No caso, assim, quando eles moraram muito tempo no Recife, que por sinal morava no bairro do Pina, né? E trabalhava, continuou trabalhando, né,
porque ele era militar, né? E depois foi transferido para Curitiba, para o Paraná, morou muito tempo lá, onde eles tiveram os 3 filhos, né? Duas meninas e um rapaz, Luiz. E tem hoje uma delas mora nos Estados Unidos, praticamente, porque a filha mora lá. E a outra, no caso, a outra filha mora no Rio de Janeiro, né? Então, pronto, são os 3 filhos. Eles tiveram filhos lá no Recife, são pernambucanos, depois foram morar em Curitiba, e de repente, quando se aposentaram, quando o Rubens aposentou-se, aí veio morar aqui em Serra Branca, né? Nós tínhamos uma casa, temos uma casa lá perto do colégio, lá próximo ao colégio, e lá ela se estabeleceu e ficou morando lá, né? Aí os filhos vinham aqui só visitar, né? Então não tinha, sempre eles gostavam muito, toda a vida ela foi muito festeira, muito gostava de festa, de fazer encontros, receber, e ele aceitava, acho que assim, foi realmente uma pessoa espetacular em relação a convívio, a casamento, a tudo, porque era uma pessoa diferente. É tanto assim que todo mundo admirava aquele romance, porque não era o nosso costume ficar nesse, né? A gente aqui no Nordeste é um pouquinho diferente. E ele não aceitava todas vamos dizer, as exigências dela, que ele não tinha muitas, né? Mas de qualquer maneira aceitava tudo que era diferente da parte dela e ela e vice-versa, né? Que ela também. E finalmente, até quando ele teve um problema de vir para cá e teve a questão do falecimento, e ela ficou ainda, depois ela continuou aqui até também na morte dela. É tanto que vocês viram lá, ela quem construiu o mausoléu para ele, lá perto, é tanto que não ficou no nosso, que é o primeiro. Ela teve que fazer para não, assim, tinha muita gente já no nosso túmulo, aí ela fez um próprio para ele e disse que queria ficar aqui em Serra Branca, ela também, ia continuar aqui. Então os filhos que quisessem vê-la, tinham que vir para cá, né? Eles moravam distantes, inclusive assim, Suzana ainda passou um período aqui, a filha mais velha, mas depois foi embora para o Rio e mora lá ainda hoje. De volta à Serra Branca, o casal termina os dias nas manhãs claras e frias e a história se destranca. Deixo a casa, fecho a banca, com mais paixão e ternura vim contar essa aventura dos céus de meu Cariri, que contaram eu não vi esse amor de alma pura. Quando ele realmente devia ter alguma coisa no fígado, mas a gente não sabia. Então, quando ela começou a sentir alguma reação, então a gente não sabia nem que ele tinha esse problema. E, de repente, acentuou-se, ele teve que ser atendido, mas, infelizmente, a gente não sabe assim exatamente porque, como eu disse, naquela época a gente não ia a pesquisa para saber por quê, nem para quê, porque a gente não tinha essa curiosidade e nem tinha. Agora, naturalmente, ela sabia, porque ela convivia com ele, é quem ia para o médico com ele. Mas aí foi assim, a gente dizia, morreu de repente, mas só que ele já estava doente. Eles tinham para Sousa guarnecer as eleições. Tinha 23 militares e o ferido foi meu velho piloto. Meu velho levou um corte nas costas. Só sei que eles caíram, esse avião caiu no dia 2 de outubro de 50. Mas assim que ele me viu, o que mais me surpreende foi que chegou a dizer assim, olhou assim para mim e disse: "Você é daquele que sou. Você acredita em amor à primeira vista?" Ele não me largou mais do pé. Aí ele disse: "Eu vou me casar com você." Eu digo: "É bonito." E nessa brincadeira, ele passou a festa da padroeira. Aí ele disse: "Você mora aqui?" Eu digo: "Moro, eu sou daqui mesmo." "E se eu vier?" Eu digo: "Você vai voltar?" "Volto, mas para minha casa aqui agora, né? Porque eu corridei." Papai também não convidou.
Aí ele veio passar o Natal. Aí ele disse, o galego está aí, você assim, o galego está aí, eu digo, poxa, que galego? Eu sou seu, Zé, produto da festa. Eu não acreditei, não ia acreditar que ele vinha. E cheguei, ele passou o Natal com a gente. O senhor é que é o pai dessa moça? Ele disse, depois eu quero a sua permissão para conversar com ela, porque eu corria, sabe, naquela época, rapaz, não era farinha de cheirar assim. Depois ele veio, passou as férias, janeiro aqui com a gente. Aí ele deu 13 viagens de teco-teco. Ele veio, se eu telefonasse, ele vinha. Aí ele disse, olha, quando eu vier, eu vou dar um sinal que sou eu. Ele vinha até em cima da loja e voltava para tudo. Foi o meu marido, meu pai. Ali era tudo era ele para mim. Gostou de todos que tomaram chegada lá em casa e papai adorava ele. Seu Antônio, eu quero me apresentar ao senhor. Aí mostrou a documentação dele toda, quem era o pai, quem era a mãe, o nome dele, o trabalho dele. Se ele quisesse, papai, saber a informação, fosse até lá. Até isso eu achei bonito. É bom. Para mim, eu digo que é um exemplo tudo conhecido. O avião cai, não explode, não morre ninguém. Os dois que foram eles dois. Ele vem aqui e se encontra comigo e diz que eu, desde que lhe vi que você vai casar comigo, eu digo, entendeu? E graças a Deus, de que caiu do céu, que caiu em Deus que mandou para vir para mim, entendeu? Quando eu estou muito abusada, eu digo isso, veio cair para mim.